Obrigado por terminar, deputado. Por favor, Renan Abdala, médico, diretor técnico da Clínica Renasce, com experiência em prescrição de produtos derivados da cannabis. O tempo é seu por 10 minutos. E em seguida vamos sequência os outros convidados. Agradeço o convite. Como? Pessoal, não permitam provocação. Quem faz provocação não ajuda a discutir o projeto. Não aceitem provocação, não aceite provocação de ninguém. Deputado, por favor, o convidado é que vai usar a palavra. Pode usar a palavra. Agradeço o convite, senador Paulo Paim. O debate, a liberdade é muito importante. Espero que a PL 89 de 2023 seja mais um marco, tá? Quanto à senadora Mara Gabrilli, realmente é muito enriquecedor a presença dela nos debates. Ela é uma pessoa muito importante que sempre nos fortalece quanto à causa da cannabis, inclusive há alguns meses atrás a gente teve uma posição do Conselho Federal de Medicina e ela também se posicionou contra isso, fez vídeos, e então ela realmente é uma pessoa muito importante nessa causa. Eu não sei se hoje nós temos aqui o conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Não, desculpa. Está presente? Tá. Olá para o conselheiro também, seja bem-vindo. Então, quanto ao senador Osmar Terra, isso não estava hoje programado aqui, mas é uma crueldade, né? A gente comparar a planta cannabis com o crack, por exemplo, o efeito dela, a dependência, o uso. Hoje aqui o debate é para trazer o uso medicinal da cannabis. Existe sim o uso terapêutico da cannabis, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas comparar e trazer essa política de drogas que Osmar Terra tem, que ele viveu com seus olhos, essa dependência química, Cracolândia, realmente acredito que não tem lugar aqui hoje e é totalmente diferente, tá? Não pelo componente da planta, mas pelo que ele tenta expressar com o uso fumado da cannabis, tá? Hoje vamos falar um pouquinho aqui também, então, da minha história com a cannabis. Eu conheci a cannabis em 2016 através de mães que estavam comentando e postando vídeos sobre a melhora de seus filhos. Na época, uma criança com crise convulsiva, tá? Conheci através de uma associação que lá em 2016 não tinha a legalidade que tem hoje, como muitas associações também tramitam. E essa mãe, nesse relato, em 2016, eu estava no último ano de medicina, me chamou muita atenção. Iniciei o uso da cannabis de um óleo artesanal para o filho dela, de CBD, e essa criança estava tendo controle das crises convulsivas e ainda assim estava desmamando e já havia retirado alguns medicamentos. E é algo que a gente vê acontecendo hoje na prática clínica. Quem vive a cannabis vê que muitas vezes ela tem esse poder de suprir alguns medicamentos. Talvez até por esse ponto que Osmar Terra disse da dependência química, porque muitas das pessoas que nos buscam, senador, estão realmente intoxicadas. A dependência química é muito grande, não só de drogas que não são liberadas, mas sim de drogas liberadas, prescritas ou compradas de forma irregular na farmácia, mas é muita gente intoxicada, polimedicada, e essas drogas também trazem muitos efeitos colaterais, muitas questões negativas. Então a cannabis é sim algo que a gente tem que trazer como alternativa para esses pacientes, e temos que debater, temos que trazer essas leis para que não seja a última opção, porque é muito cruel o paciente chegar no consultório, algo que a gente praticamente todos os dias, doutor, se é a nossa última opção, a cannabis é a nossa última opção. Será que a gente, com uma planta que tem mais de 500 componentes, precisa, uma planta que tem o seu uso feito de forma ali organizada, com cautela, tem uma segurança incrível, tá? Muito segura, com baixos efeitos colaterais. Até mesmo falando da outra planta, que é o outro componente, o THC, eu vou falar um pouco dele hoje também. Mas assim, hoje como médico, então, eu observo uma procura cada vez maior no consultório de pacientes, de médicos também, buscando querer aprender,
querer entender um pouco mais sobre a prática clínica. Então, a demanda está acontecendo, as famílias estão buscando a cannabis e cada vez antes, tá? Há 30 anos, mais ou menos 30 anos, nós tivemos uma grande descoberta, senador Paulo Paim, que foi... Me permita, está havendo um pequeno mal entendido nas portarias, que tem muita gente querendo entrar pela importância do tema. Então, não dá, a sala de fato está lotada, não cabe aqui dentro. Está lotada, está no limite, isso é verdadeiro. Se não fosse, eu diria. Como está lotada, eu queria aconselhar eles que assistam. Nós estamos ao vivo desde as 9h da manhã pela TV Senado. Que procure espaço onde tenha TV, ligue na TV Senado, que está ao vivo. Deve ter umas 50 pessoas lá fora querendo entrar. Que é bom, é prestígio para essa comissão, é prestígio para o tema, senão que as pessoas são interessadas para, de uma vez por todas, apontar caminho sobre esse tema aqui, né? É isso que as pessoas querem. Volta para você, eu te darei 1 minuto que eu roubei de você. Usei inapropriadamente. Então, há 30 anos, mais ou menos 30 anos atrás, pesquisa feita em Israel, em cérebro de suínos, se descobriu que o cérebro do suíno tem receptores no qual a cannabis se conecta com ele, senador, principalmente o componente ativo dela, que é o THC. E eles denominaram essa conexão, essa plataforma de receptor canabinoide. Então, nós temos receptores canabinoides do tipo 1 e do tipo 2. E não é só no suíno, é de todos os animais vertebrados da natureza. Então, é crueldade a gente trazer outras questões, outras drogas, e falar que a cannabis não tem esse poder medicinal. Nós temos sim conexões com a cannabis, que na verdade essa conexão é feita por um canabinoide no qual nós produzimos, que nós denominamos de anandamida, que é muito similar à molécula ativa da cannabis, que é o THC. Então vamos lá. Hoje, principalmente, a gente vê no consultório, no dia a dia, os pacientes que mais buscam a cannabis: autismo, epilepsia, paralisia cerebral, né, crianças aí especiais, muita gente com ansiedade, depressão, insônia, pacientes com fibromialgia, que sofrem muito, o paciente tem dor, tem fadiga, tem cansaço, tem insônia. Tem pesquisadores que dizem que a fibromialgia é uma desregulação do sistema da cannabis. Então a gente já tem que avançar muito mais nesse debate. Esclerose múltipla, dores neuropáticas, Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, Huntington, tá? São milhares já de pacientes atendidos, senador, e por isso eu sempre digo: a cannabis não é o canabidiol apenas. Esse discurso não pode acontecer, isso não pode estar em projetos de leis, porque o canabidiol ele tem uma limitação muito grande. Quando a gente fala de dor, quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, alguns casos até de epilepsia, autismo severo, câncer. Quem estimula o apetite no paciente com câncer, quem melhora a dor do paciente é o THC. Então a gente não pode trazer o canabidiol como uma molécula isolada que é isso aqui da cannabis. Não, a cannabis tem mais de 177 fitocannabinoides e a gente precisa usá-los. Essa é a grande importância também das associações alternativas, Santa Cannabis, Flor da Vida, Maria Flor, a PEP, a Abrace. Por quê? Porque a limitação de trazer um produto com THC de fora do Brasil é muito maior. É mais caro, é mais difícil. E aqui a gente tem esse produto com um preço muito melhor. Produtos que, no plano terapêutico, senador, quando a gente fala de pacientes polimedicados, pacientes difíceis de ser tratados, que já são resistentes, a gente tem que usar o máximo que a planta nos oferece. E muitas vezes eu preciso utilizar um óleo de canabidiol junto com óleo de THC. Ou fazer um óleo meio a meio, um óleo com mais THC. Então as associações também têm essa importância de ter esses produtos de THC aqui no Brasil, fácil acesso para os nossos pacientes e para as famílias. Então, mais um ponto aqui que eu tenho é para falar do rateio na hora do plano terapêutico. Então, a gente começa a entender na prática que é tudo muito importante. O CBD isolado é diferente de um óleo de CBD que a cada 100 miligramas tem 1 de THC. Que é diferente de um óleo de CBD que a cada 10 miligramas tem 1 de THC, que é diferente de um produto que tem metade CBD e metade THC, que é diferente de um produto que tem mais THC. Então a cannabis é muito além do canabidiol. Quando a gente está realmente na frente a frente com o paciente, querendo buscar a melhora do paciente, é muito importante a gente trazer os componentes da planta, ter opções, tá? Então isso
queria deixar claro aqui, das associações que são fundamental. Então, nos últimos anos, a gente acompanhou um grande avanço nos debates. Estados ali como o Paraná, que eu sou paranaense lá de Curitiba, com o deputado Gura, com o projeto de lei lá da Pétala. Tivemos em São Paulo, Rio de Janeiro, estamos aqui hoje no Senado, então, sem dúvida, a informação, o debate é muito importante, tá? Outra questão que eu quero trazer é que, será que nós precisamos trazer a cannabis como última opção? Será que essas famílias que estão sofrendo, ou famílias com câncer, com Alzheimer, precisa ser a última opção para eles? Outro ponto que eu queria falar aqui para o conselheiro do CFM e para o CFM é que nós médicos temos muito pouco respaldo, senador. Nós não temos ainda uma lei assim, uma RDC ali, que nos auxilie, que nos dê respaldo na hora de prescrever os derivados da cannabis. 15 segundos. E isso influencia muito nos médicos que estão para vir. E na hora do médico prescrever, se o conselho não autoriza, isso não é ensinado nas universidades. Não adianta projeto de lei se a gente não tem médicos para prescrever, se a gente não tem isso sendo ensinado. Concluindo, por favor, doutor. Muito obrigado. Tudo bem. Esse foi o doutor Renan Abdala, que expôs seu ponto de vista. Eu faço agora um convite aos que estão na mesa, que voltem e sentem na primeira fila, que terão oportunidade às considerações finais no encerramento, como teve também o senador Omar, o deputado.